Oi, gente querida, é um prazer estar com você. Mais um dia, mais uma dessas oportunidades que o Senhor me dá de abrir o Evangelho e compartilhá-lo com aqueles que vêm e que chegam com avidez, com um bom coração, com uma alma que se assemelha a uma terra fértil, aonde a boa semente da graça de Deus pode cair e produzir muito fruto. É o que eu espero cada vez que eu anuncio essa boa nova do Evangelho de Cristo Jesus. A gente está em Mateus, no capítulo 10, falando sobre os chamados, enviados com poder e autoridade por Jesus. E é uma sequência, você vem acompanhando, eu espero que sim, desde o início do capítulo 10. Eu não vou fazer nenhum retrocesso recapitulativo, porque está tudo gravado aí no YouTube para quem responsavelmente quer internalizar e quer aprender. Nós paramos na semana passada no verso 15 e hoje nós vamos prosseguir sobre esses enviados, chamados enviados com poder e autoridade, que Jesus manda a esses apóstolos, com essa missão muito especial de proclamar em lugares, em vilas, cidades as mais variadas, recomendando-lhes naquele primeiro momento, não entrem nas aldeias dos samaritanos, não percam tempo com nada nem com coisa alguma. Procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa é a minha prioridade neste momento. Aí quem acompanhou me viu falar sobre chamados temporários, missões temporárias, porque logo depois ele vem a dizer que tem que pregar o evangelho a todos. E os samaritanos, como vocês que me acompanham me viram dizer já inúmeras vezes, têm um papel especialíssimo. Uma habitação no ventrículo superior esquerdo do coração de Jesus, segundo a narrativa dos evangelhos. E aí nós chegamos ao capítulo 16, que é quando Jesus diz a mesma coisa que ele diz ao grupo, que é o mesmo grupo que ele envia de 2 em 2, só que no contexto de Lucas 10, onde o mesmo envio acontece, ele traz alguns detalhamentos do Evangelho de Lucas, dizendo que mandou de 2 em 2, e lá no Evangelho de Lucas, tudo começa aonde nós chegamos agora, no verso 16. Começa assim lá e continua assim aqui, mostrando que em qualquer que seja o contexto em que a gente se saiba, se entenda, se sinta enviado por Jesus para o mundo, para a sociedade, para qualquer que seja a geração, em qualquer que seja o tempo, em toda e qualquer circunstância, eu preciso carregar essas instruções essenciais e fundamentais de caráter, de atitude, de interpretação, de comportamento, de perseverança, de resiliência, de entendimento. Isto dito, ele prossegue dizendo: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, que é o que ele diz em Lucas 10, no verso 1, a mesma coisa. Vede, o acautelai-vos, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. É algo suicida. Você pegar ovelhas e mandá-las para o meio da matilha dos lobos.
E Jesus, todavia, faz isso. Ele tem uma confiança completamente diferente, não nas ovelhas, nem no fato de que essas ovelhas têm o poder de mudar a natureza dos lobos deste mundo. Em momento algum, ele sofre desse romantismo. Ele os envia como ovelhas para o meio dos lobos por uma única razão, preste atenção. Por uma única razão, preste atenção. É porque ele crê nos princípios que ele ensinou e está ensinando. São esses princípios que, se você não acompanhou o contexto antecedente, e se não acompanhou tudo que eu disse do capítulo 1 de Mateus até esse capítulo 10, você perdeu centenas de princípios. São esses princípios que dão a Jesus a certeza de que em alguém andando neles, seja ovelha, e precisa ser ovelha, porque se não for ovelha, não serve para andar com Jesus. E quando se fala em ovelha hoje em dia, especialmente na sociedade contemporânea, há um preconceito enorme. Se associa logo ovelha à manada, a quem não pensa, a quem segue qualquer um, a quem vai atrás de qualquer coisa. É a manada. E as ovelhas acabaram sendo associadas às manadas dessas ovelhas que nada mais são do que manadas contemporâneas que a gente assiste, que andam na direção de qualquer que seja a convocação enlouquecida, como vocês sabem. Mas Jesus não pensa nas ovelhas. Aí preste atenção outra vez. Preste atenção outra vez. Jesus não pensa nas ovelhas com as categorias com as quais o mundo contemporâneo, a sociedade contemporânea pensa nas manadas de crentes. Jesus diz quem eram as ovelhas dele, de modo que ele não está falando de qualquer ovelha. Tem muita ovelha manada mesmo, que segue em qualquer direção. Ele está falando das ovelhas dele. Ele está chamando esses apóstolos, que ele chamou pelo nome, aqueles que quis e chamou de seus, e os enviou com poder e lhes deu autoridade, exousia, sobre poderes do mal. Eles não são entes passivos, eles são proativos, eles têm discernimento, eles têm lucidez, eles raciocinam. E é em João, no capítulo 10, se você quiser conferir, deve, Jesus descreve a natureza da ovelha deles, das suas ovelhas. E ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e só a minha voz. Elas não seguem os estranhos, porque não reconhecem a voz dos estranhos, a voz dos mercenários, a voz dos ladrões e roubadores, a voz dos aproveitadores, a voz dos lobos ventrílocos de pastores. Elas reconhecem e não os seguem. Elas só seguem a minha voz. Elas não entram por qualquer aprisco, nem por qualquer porta. Elas só entram pela porta, porque eu sou a porta. Elas olham e se sou eu, e elas reconhecem que sou eu quando elas reconhecem os traços do caráter do Evangelho, do caráter da prosperidade das bem-aventuranças dos macários segundo os evangelhos, quando elas reconhecem o caráter de perdão, de amor, de não vingança,
de não julgamento, de não infernização como prática contra a vida alheia. Elas olham e veem todos os configuradores do significado e do conteúdo do Evangelho, aí elas sabem que aquela porta é minha. Porque eu sou o Evangelho sou eu. O que quer que carregue o meu nome, mas não carregue o conteúdo do Evangelho, não sou eu. E o que quer que, mesmo não mencionando o meu nome, manifeste todo o caráter ensinado por mim como Evangelho, esse sou eu, mesmo quando meu nome não é mencionado. E as ovelhas verdadeiras entendem isso. Ao invés de ficarem impressionados com o nome feito de J-E-S, o S que não significa nada, elas querem ver se por trás desse nome tem o caráter de Cristo Jesus, tem a mente de Cristo Jesus, tem o que Ele mandou nós vivermos, praticarmos, encarnarmos, gestuarmos e ensinarmos pelo exemplo. Também com palavras quando é necessário, mas sobretudo com o exemplo da nossa vida. E também ensinou as ovelhas que mesmo quando o nome dele não aparece, mas todos os sinais do caráter dele estão presentes, a gente pode seguir em paz, porque o que caracteriza o Evangelho não é um nome feito de J-E-S-U-S, que cabe em qualquer demônio, se você quiser. O que caracteriza o Evangelho é o caráter de Deus em Cristo Jesus, segundo nós vemos, lemos, entendemos e percebemos e discernimos nas práticas de Jesus, nos Evangelhos. E que isso fique claro de saída. É acerca dessas ovelhas que ele está falando. São essas ovelhas e somente essas que estão habilitadas, capacitadas, que estão instrumentalizadas, que estão empoderadas, autorizadas, validadas, protegidas e que carregam essa ousadia mansa e vitoriosa daqueles que ele chamou e enviou como seus, e que lhes deu instruções de caráter, de atitude, de energia, de vibração, de interpretação, de comportamento, para que eles vivam. Esses são aqueles aos quais aqui, nesse verso 16, ele se dirige tanto quanto em Lucas 10, versos 1 e 2. Eis que eu vos envio como ovelhas, as minhas ovelhas, que ouvem a minha voz, que não seguem a voz dos estranhos, que não seguem as vozes que não são evangelho, que não seguem as convocações das promessas mentirosas dos mercenários, dos cockroaches que estão e andam por aí, daqueles para quem o nome evangelho significa apenas um argumento de bom negócio. Não, eu estou enviando ovelhas de verdade. São poucas nesse mundo. Você ouve e vê esse inchaço de ovelhas que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda, que preferencialmente seguem os lobos, os mercenários, os ladrões, os aproveitadores ou qualquer um que chegue em seu próprio nome fazendo os seus próprios apelos, e aí as hordas de alienados vão embora.
seguindo para serem esfolados e devolvidos à existência totalmente descarnados, como milhões de vocês já experimentaram e voltaram só nos ossos, até sem tutano, de tão explorados, sugados e arruinados que foram. Tem milhares me assistindo aqui que sabem exatamente o que eu estou dizendo. Nesse tempo você era só membro de agremiação religiosa, membro de igreja, discípulo de pastores, seguindo modas e moveres e movimentos, correndo atrás de dinheiro fácil, no cassino da religião, da teologia da prosperidade, ou querendo fazer parte de um grande grupo de poder que tomasse o poder político e você se sentisse um maioral na sociedade pela primeira vez na vida, depois de tanto complexo de inferioridade que você sofreu todos esses anos, agora encontra um pastor com o rei na barriga para quem se põe um tapete vermelho, que desce de um Porsche, aí você diz, eu agora estou no lugar certo. Pois bem, você é tudo. Você está me ouvindo? Você é tudo, menos ovelha de Jesus. De Jesus não, cara. Você é ovelha de qualquer outro bicho. Mas de Jesus você não é ovelha, você não sabe nem o que é o Evangelho até agora. Agora, os que sabem podem ser enviados para o meio dos lobos. E tem mais. Tanto mais quanto sejam, de fato, ovelhas do caráter de Cristo, da mente de Cristo, das ações de Cristo, do modus operandi de Jesus, do trato de Jesus, dos exemplos de Jesus, das escolhas de Jesus, das pautas de Jesus, das prioridades de Jesus, dos compromissos de Jesus, mais protegidas estão contra os lobos. Os lobos não tiram onda contra as ovelhas que andam sob este poder e esta autoridade, porque o que dá poder a essas ovelhas e o que dá autoridade a essas ovelhas é andarem nesses princípios do Evangelho. Aí você pode ir como ovelha, e ovelha inabalável, ovelha que expulsa demônios, que pisa em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno. Ovelhas que atravessam o corredor dos Herodes, dos fariseus, dos mentirosos, dos enganadores, dos dissimuladores, dos pervertedores e passam incólumes. Esse é o poder, essa é a autoridade que decorre dos princípios do Evangelho de Jesus colocados em obediência no chão do caminho dessas ovelhas que não são quaisquer umas. São aquelas que Jesus chama de as minhas ovelhas. Quem não é ovelha do Evangelho de Jesus faz parte da manada dos enganados, do flock, do rebanho, daqueles que são completamente enganáveis por qualquer um, a qualquer hora, o tempo todo. Quem sabe seja o seu caso. Por isso você esteja tão arrebentado, frustrada, frustrado, tenham tirado tudo de você, comido até a sua alma. Você está aí sobrevivendo de fiapo de uma esperança que você não sabe nem qual seja. Porque não aprendeu o Evangelho de Jesus, só se tornou religioso. Tudo que eles querem são milhões de religiosos, porque os religiosos são uma delícia. Para esses lobos mercenários, vorazes, devoradores, aproveitadores, eles gostam, são verdadeiras picanhas esses religiosos. São fraldinhas para esses lobos, eles querem te comer vivo,
como diz o profeta Zacarias, como diz o profeta Ezequiel. Eles não deixam nem os nervos, eles arrancam tudo. Como eu já ouvi um grande líder evangélico desse país, que se auto-intitula apóstolo, me dizer 3 vezes em ocasiões diferentes. Quando uma pessoa chega, enquanto ele não faz negócio comigo, eu trato como se ele fosse irmão. Ô, irmão, a paz do Senhor, irmão, tudo bem, irmão? No dia que ele resolve fazer um negócio comigo, trocar copos comigo, nesse dia acabou a irmandade. Desse dia em diante eu não quero nem saber em quem que ele diz que crê. Ele me dizendo, na minha sala, todas as 3 vezes, eu tiro a pele, eu tiro a carne, eu roo os ossos, eu tiro os nervos, eu chupo o tutano, eu uso tudo, não sobra nada. E eu olhando perplexo, eu falei, não é possível que você esteja dizendo isso. E ele tinha um presbítero, um líder da igreja dele, sentado com ele. E o líder sacudindo a cabeça assim. Em 3 anos, mais ou menos, eu acho que ele esqueceu que ele tinha me dito essa frase, ele repetiu a mesma frase para mim, que eu vi no curso da vida dele. Eu conheço desde que ele tinha 18 anos de idade. Ele pratica isso até hoje, que está mais ou menos com a minha idade, com 70 anos. Ele faz as mesmas coisas, ele não muda, ele é isso. E ele não é uma singularidade. Ele faz parte de uma coletividade idêntica, de milhares que vivem do mesmo modo, que abusam de vocês do mesmo modo. E alguns de vocês não querem enxergar jamais. E quando começam a enxergar, começam a se sentir até culpados de estarem enxergando. Ficam com medo de estarem pecando contra o Espírito Santo por estarem enxergando o fato de que até o dia de hoje seguiram um ladrão, um lobo, um mercenário, um salafrário, um canalha, um mentiroso, um expropriador que leva vantagem e tira tudo que qualquer ovelha alienada tenha para dar. As ovelhas de Jesus, todavia, não são assim. Elas não são assim porque elas só ouvem a voz do Evangelho. O que não é Evangelho, elas não querem definitivamente. Elas sabem que ali Jesus não está. Por ali elas seguem. Essa é a primeira realidade que ele diz. Eu envio vocês com essa natureza das minhas ovelhas. Vocês não são os meus enviados? Que eu chamei pelo nome e enviei com o poder do Espírito Santo, com dunamis, para expulsar poderes malignos, para enfrentar, e com a autoridade, a minha autoridade, que eu deleguei, que eu coloquei, que eu validei sobre vocês? Então vocês não são qualquer ovelha, vocês carregam a bondade das minhas ovelhas, mas vocês não são vulneráveis como qualquer ovelha. Ele jamais nos mandaria vulneráveis para o meio dos lobos. O que nos protege entre lobos é carregarmos o escudo dos princípios do Evangelho como prática da nossa vida, que é o que exacerba a graça desse poder espiritual. E é o que nos dá a validação dessa autoridade espiritual, que os lobos veem, sentem e correm. Eles não correm de mais ninguém, mas de ovelhas que carregam o Espírito de Cristo. Eles batem em retirada. Podem ter certeza disso. Aí Jesus prossegue dizendo, sede, portanto, já que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos, sede, portanto, prudentes. Não brinquem com eles. De fazer carinho em lobo, achar que dá para domesticar lobo,
que dá para transformar lobo em pet, como tem muito crente por aí. Não, eu vou conseguir domesticar o meu pastor, que eu conheço a vida inteira, e sei que o bicho é indomesticável, é perverso mesmo. Eu digo, não faça isso, minha filha. O negócio dele é te comer, literalmente. É te devorar todinha. Faça isso não, meu filho. Ele quer te depenar, quer te deixar nu de tudo. Mas tem gente que acha, não tem essa prudência, não tem essa consciência, não aprendeu o Evangelho. Porque quem aprende o Evangelho aprende sobre os lobos, os mercenários, os exploradores, sabe que esse mundo é perigoso e só segue a voz do pastor, só entra pela porta das ovelhas, que Jesus diz, sou eu sou a porta. O Evangelho que eu encarno é a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Sede, portanto, prudentes como as serpentes. Porque a serpente é prudente. Você não vê exibição de serpente. A serpente mais exibicionista são algumas indianas. E são aquelas que, em geral, respondem ao toque da flauta. Já tem até uma relação cultural entre o toque da música e a apresentação delas. Do contrário, as serpentes do mundo inteiro não aparecem. Não buscam visibilidade. Não querem fazer showcase de aparição. Não querem fazer epifanias gloriosas. Não querem chegar na apoteose de nenhum tipo de divulgação especial, de nenhum holofote focado sobre elas. Qualquer luz que sobre elas venha, veio por acaso, mas não são elas que provocam. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, que aprendem o lugar da sua própria segurança e não se expõem a nenhum tipo de vulnerabilidade. Nenhuma desnecessidade é o que você vê no comportamento das serpentes. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, com aquela aparente obliviousness. É a palavra que me veio primeiro, foi em inglês na minha cabeça. Oblivious, que é uma palavra que significa andar numa certa aparente distração. Usando uma expressão portuguesa, andando como quem não quer nada, que é o que você vê frequentemente as pombinhas andando para lá e para cá como quem não quer nada. Jesus diz, sede, portanto, prudente como as serpentes. Quando vocês aparecerem, apareçam como quem não quer nada mesmo. Carreguem aquela naturalidade simples e despretensiosa, é uma palavra melhor. Despretensiosa das pombas. Sejam assim, prudentes e despretensiosos. Prudentes e despretensiosos. É o oposto do que o seu coach ensina. Seu coach diz que você tem que aparecer, botar uma melancia na cabeça, chamar a atenção, gritar no auditório, buscar o melhor lugar de positioning e despretensão de modo algum. Você tem que ser radicalmente pretensioso, é o que eles vão te ensinar. Completamente. Portanto, Jesus ensina o oposto. E prossegue dizendo, acautelai-vos dos homens. Não é porque é um ser humano, com cabeça, tronco e membros,
que você tem que baixar sua guarda. O mundo está cheio de homens diabo, de mulheres diabo. Tem mais diabos humanos nesse mundo do que provavelmente demônios espirituais. Tem mais provavelmente mulheres diabo nesse mundo do que demônios espirituais. O mundo está cheio de gente que só pensa a maldade. Olham para você como oportunidade, como os coaches olham para você como uma oportunidade de pegar mais um otário para fazer dinheiro para eles. Ou como os pastores lobos fazem, querem encher aquele alçapão chamado igreja para arrancar dinheiro de todo mundo. Gente assim está presente em todo lugar. Vá ao Congresso Nacional, que para cada 10 você encontra um que não é assim. Isso considerando uma boa e positiva estatística. Portanto, acautelai-vos dos homens. Seres humanos, a gente tem que amar a todos, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu amo todos os homens, mas como Jesus ensinou, está aqui no Evangelho de João, logo no iniciozinho do Evangelho de João, diz o seguinte: Jesus, todavia, não se confiava a nenhum deles. Quem eram esses eles? Era gente que os estava exaltando, falando bem dele, dizendo que ele era o máximo, que ele era o cara, mas assim mesmo o texto diz: Jesus, todavia, não se confiava a nenhum deles. Por quê? Porque bem sabia o que era a natureza humana. Jesus nunca foi enganado por ninguém, ele simplesmente se permitiu viver o que viveu e permitiu o livre-arbítrio de todos aqueles que usaram o livre-arbítrio contra si mesmos no curso dos evangelhos. Mas Judas não foi uma surpresa para Jesus, nem Pedro, nem nenhum dos seus apóstolos, nem discípulos, nem ninguém. Ele bem sabia o que era a natureza humana. Como eu também vi com meu pai várias vezes. Oh, meu filho, eu amo muito todo mundo, ele me dizia. Dou a minha vida. Agora eu sei que a gente não pode esperar grandes coisas da natureza humana. Todo mundo é capaz de te amar loucamente um dia e na hora que alguma necessidade pessoal aperta, tomam decisões diametralmente opostas, às vezes até contra você. Eu venho aprendendo isso a minha vida inteira, por isso eu não me decepciono nunca. Pergunta à minha mulher quando é que ela me viu decepcionado aqui. Nós estamos casados há 24 anos. Antes disso eu fui casado 25 anos. Se você perguntar também à minha primeira esposa se ela me viu um dia magoado, zangado, irado, decepcionado, carregando mágoas no meu coração contra quem quer que seja, ela vai dizer que não. Tanto quanto a minha mulher, eu não carrego isso em mim. Graças a Deus. É por isso que eu estou vivo até o dia de hoje. Porque eu aprendi a não ter também nenhuma expectativa falsa sobre a natureza humana. Seres humanos são seres humanos, como diz um concunhado meu, assim como são os seres humanos, são as criaturas. Todo mundo, mais ou menos, carrega o mesmo potencial para as mesmas coisas. Jesus diz: acautelai-vos dos homens. Não fiquem bobos só porque alguns tratam vocês muito bem ou prometem muitas coisas. Não se tornem entorpecidos por nenhum tipo de sedução humana. Porque com uma facilidade enorme eles podem mudar de humor.
E aqui no caso, Jesus diz, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Eu nunca fui entregue às sinagogas ou aos tribunais, mas eu já fui. E já vi gente que me adulava, me incensava, que se eu deixasse me adorava, que me idolatrava a ponto de eu ter que repreendê-los. Eu passei a vida repreendendo gente que queria me idolatrar. Porque eu bem sabia, além de que eu jamais permitiria, eu também bem sabia a falácia que habita a mentira do coração humano. Quando chegou no ano de 98, eu vi que aqueles que mais me adulavam e incensavam, que não me largavam para nada, que queriam pegar carona em qualquer surf, em qualquer ondinha da minha vida, e eram centenas e centenas, foram os que mais se levantaram contra mim, cumprindo essa palavra aqui. Eu fiquei magoado, perdi sono por causa deles. Nenhum deles me tirou o sono. Nenhum deles chegou a ser uma surpresa para mim. Me deu tristeza por eles. Por eles estarem confirmando o que eles podiam não ter confirmado contra eles próprios. Por ter sido tão mentira neles, não em mim. Eu continuei sendo eu e sou eu. Vos entregarão aos tribunais. Eu já fui entregue a tribunais por pessoas que se diziam muito amigas minhas, mas que na hora em que o bicho pegou, me deixaram sozinho, eu que não tinha nada a ver com a história, mas era o único que não tinha proteções legais, formais e políticas. Deixa ele ir, pagar o preço, em 98. E nas sinagogas, nas congregações, nos tribunais de igreja, eu fui. Depois que eu fiquei 3 anos não indo a nenhum, não aceitando nenhuma convocação, me desligando unilateralmente de tudo e de todos, dizendo, graças a Deus, eu vou ter chance de viver a vida que eu nasci para viver desde os 18 anos de idade, pregando o Evangelho com aquela liberdade, com aquela leveza. Graças a Deus, eu estou desinstitucionalizado de tudo. E às vezes que eu fui aos tribunais presbiteriais, foi para eles implorarem para eu ficar na instituição. Para eu continuar fazendo membro do Sinédrio. Mas eu disse, eu já estou livre disso, eu não volto nem para a beirada disso, nunca mais na vida. E a minha mulher pediu para eu voltar, meu paizinho querido pediu, minha mãezinha pediu, alguns amigos pediram. Um dos meus melhores amigos, que é o reverendo Guilhermino Cunha, pediu várias vezes. O reverendo Evaldo Berenger, que já está nos céus com Jesus, me pediu várias vezes. E há um sem número de testemunhas. Fora as outras denominações que me convidaram, queriam me fazer bispo, arcebispo, o que eu quisesse, eu não quero. Meu tempo no meio disso está acabado. Eu vou gastar o resto da minha vida vivendo a liberdade do Evangelho para edificar corações humanos simples e verdadeiras ovelhas de Cristo Jesus. E foi o que eu fiz, e é o que eu faço. Acautelai-vos dos homens, porque eles entregam mesmo. Na hora que tem qualquer aperto, eles entregam. Entregam. Eu vejo todo dia, 1 mês e pouco atrás, uma menina que dizia que adorava um amigo meu, que continua meu amigo, nunca deixará de ser meu amigo. Apesar de ter cometido alguns erros lá, é meu amigo. Aí, de repente, me liga uma pessoa que eu não conheço, fala mal a beça do meu amigo, e eu disse, olha, eu não conheço nada dessas coisas, sei que ele não é perfeito, perfeito ninguém é. E ela falando, para depois ligar para a filha desse meu amigo para dizer que eu tinha falado mal do meu amigo.
Vocês vejam como essas tramas são assim. Ela vem e descarrega tudo contra ele. Depois de mim, que ela não tinha nada a dizer, ela vai criar uma outra coisa, porque as pessoas são maisinhas demais, muito mais do que a gente consegue sequer imaginar. E nesse meio religioso estão algumas das piores víboras que você pode conhecer. Preste atenção nisso. Nesse meio religioso, eu digo, desde muito jovem, eu encontrei as melhores pessoas que eu jamais encontrei na face da terra. Gente santa e boa de Deus. Tanto quanto encontrei os piores crápulas mentirosos e as piores víboras no mesmo ambiente. Por isso, acautelai-vos dos homens. Porque na hora em que as coisas ficam difíceis, eles entregam vocês. E entregam por razão nenhuma, tanto quanto Jesus diz no verso 18, por minha causa. Eles vão inventar heresias vinculadas a mim, vão me fazer herege, vão fazer hereges todos aqueles que queiram ser coerentes com o que de mim ouvem, serão igualmente heretificados, e vocês serão levados à presença das autoridades mais variadas, mas não tenham medo. Vocês vão ser levadas para dar testemunho, para pregarem o evangelho que aprenderam comigo. Vão viver a investidura do que eu dei a vocês, e tanto mais quanto persigam, blasfemem, falem mal de vocês, saibam, isso é um bom sinal. É um ótimo sinal. Ao contrário, perigoso é quando todos vos adulam, vos aplaudem, dizem que vocês são lindos e maravilhosos. Cuidado, porque assim eles fazem com os falsos profetas que só dizem o que eles querem ouvir. Mas com gente que diz a palavra verdadeira e livre e autônoma do Evangelho do Reino de Deus, e que vai provocar neles sentimentos conturbados e reações horrorosas, e que vai fazer com que haja a eclosão do lobo que eles tentam esconder, não tenho a menor dúvida que eles vão partir vorazes contra vocês. Resistam. Não retroajam. Vocês estão vivendo isso para darem testemunho do Evangelho do Reino de Deus. Não retroajam. Mantenham a minha causa. Seja na presença dos mais elevados, dos mais poderosos, politicamente, religiosamente falando, de qualquer instância, em qualquer lugar, não retroajam. Mantenham firmes o testemunho do Evangelho do Reino de Deus, ainda que vocês fiquem sozinhos. E ele prossegue e diz, e quando vos entregarem, não se preocupem. Não se preocupem. Essa é outra coisa que, graças a Deus, entrou no meu coração quando eu era um jovem pastor. Lá na cidade de Manaus, sob o discipulado do meu pai e também do reverendo Antônio Elias, não se preocupem. Meu pai, quando era objeto de qualquer coisa negativa que alguém inventava contra ele, do nada, gente que nem andava perto dele, e eu, às vezes, no meu ímpeto juvenil, dizia, não, eu vou lá e vou tirar isso a limpo. Ele dizia, que é isso? Let it be, deixa ser, deixa ele lá. Nós não estamos aqui para isso. E não se preocupe com respostas. Se eles vierem até nós, a gente diz o que tiver que dizer.
o que seja a verdade do Evangelho na nossa vida. Agora, procurar quem quer que seja para sair batendo na porta, esclarecendo coisas, não. Não foi para isso que nós fomos chamados. A gente vai para as portas pregar o Evangelho, não para esclarecer calúnias. E eu aprendi isso cedo. Como também aprendi o que Jesus disse. E quando vos entregarem, ou quando colocarem vocês numa posição de constrangimento, ou quando vocês sentirem que estão sendo entrevistados para o mal, ou quando perceberem que foram colocados numa berlinda para ver se arrancam de vocês alguma coisa demeritória contra a existência de vocês, ou quando vocês perceberem que existe uma trama, um ardil, uma malignidade, um complô, uma vontade perversa de convergência contra a vida de vocês, não se preocupem. Não cuideis, é o que diz Jesus. Não cuideis, não se preocupem, é aqui que você tem que aprender a ser simples como as pombas. Não cuideis, não vos preocupeis, de modo nenhum, com o que haveis de falar. Não elaborem, não escrevam um esboço, não postulem uma defesa, não produzam uma peça de irrefutabilidade cronológica do que vocês tenham a dizer, de modo a saírem totalmente vindicados ou justificados perante os homens. Não cuideis de nada disso. Se eles vierem até vocês, a verdade seja dita com toda simplicidade. Agora, vocês não se preocupem com coisa alguma. E quando vocês estiverem diante do teste e não houver outra alternativa a não ser enfrentar, não vos preocupeis com o que haveis de falar. E essa é uma coisa que, olha, eu já fui colocado em todos os ambientes que vocês não podem nem imaginar. Nunca me preocupei com o que eu havia de dizer. Eu tenho boa memória. Então, se eu ando na verdade, basta contar a verdade na sequência e na cronologia da verdade natural, que já segue uma sequência natural dentro de mim. Eu não tenho que ficar olhando para cima para buscar argumentos. Está tudo aqui dentro, é verdade. Então deixa vazar, deixa sair. Não vos preocupeis com o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, com sabedoria, com autoridade, com prudência, com pertinência, com a cortância quando necessário, com o estilete da verdade quando for imprescindível, ou com o acalmamento necessário quando a sabedoria assim ditar. Mas não se preocupem, sejam apenas vocês nas minhas mãos. Sejam apenas vocês tangidos e levados pelo meu amor. Por isso, visto que não sois vós os que falais, quando vocês andam como minhas ovelhas, sob os meus princípios, na minha autoridade, vivendo no meu poder, com a consciência pura e limpa, o que Jesus prossegue dizendo é: já não sois vós que falais. Não tem nada mais maravilhoso do que você saber que você virou uma fonte de água viva. Que você abre a boca em qualquer lugar e é aquilo que emana em qualquer circunstância, seja ela de premência negativa contra você, ou seja ela até de exaltação surpreendente em seu favor. Você abre a boca sem se preocupar. Eu, pelo menos, não penso em nada do que eu vou dizer.
Eu só digo, Senhor, eu sou teu, abro a boca e vejo aquilo vazar. Com uma graça maior do que eu, no fim, tenho que correr atrás das palavras que eu vou falando, porque elas me precedem. Eu nem as pensei, elas andaram na minha frente. Não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo é que falará em vós. E vos dará o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Não tem privilégio maior do que esse na vida, de que o Espírito do nosso Pai fale em nós. Mas tem que ter esses pré-requisitos desses princípios ensinados aqui no Evangelho a cada um de nós. E ele prossegue então dizendo, é assim que vocês têm que aprender a se comportar, porque o que aguarda vocês é um negócio visceralmente difícil. E eu eventualmente não terei tempo para prosseguir dizendo, com a calma que eu gostaria, o que segue aqui do verso 21 em diante, sobre a visceralidade da possibilidade desses desencontros. Até aqui ele mencionou reis, governadores, sacerdotes, autoridades religiosas, tribunais, sinagogas, lobos, mercenários, todas essas figuras. Mas agora, no verso 21, ele vai falar de irmãos, de família, de pai, de mãe, de nora, de sogra, de gente muito íntima da vida da gente. Ele diz, não vai ficar só no âmbito institucional. Vai chegar uma hora em que quanto mais vocês sejam minhas ovelhas, tanto mais quanto vocês encarnem o Evangelho, e na medida em que vocês não se diferenciem de mim, que a minha natureza vá crescendo em vocês, que a divina semente vá se expandindo e Cristo Jesus vá sendo dilatado em vós, como diz Paulo escrevendo aos Efésios, e vocês vão compreendendo a altura, a profundidade, o comprimento e a largura desse amor e vivendo, tanto mais quanto assim seja, vocês vão levar sustos inconcebíveis. Pois é sobre esses sustos inconcebíveis que eu quero continuar falando com você na quinta-feira. Na quinta-feira. Porque amanhã eu tenho um compromisso inadiável e não poderei estar com você ao meio-dia, meio-dia e meia, que é quando eu faço essa nossa live que fica gravada no YouTube em sequência de Mateus. Mas na quinta eu quero falar justamente sobre isso. É quando você vai ficando tão semelhante a Cristo Jesus, quando os chamados que foram enviados no poder e na autoridade de Jesus vão ficando tão semelhantes a quem os enviou, que até os mais íntimos, pai, mãe, irmãos, gente da casa da gente, pessoas que nós jamais imaginaríamos que iriam se levantar até com o poder e a capacidade de nos odiar. Mas quinta-feira a gente vai prosseguir. E eu espero que você esteja aqui, que seja de grande consolação para o seu coração. Senhor Jesus, nesse dia de hoje eu paro aqui pedindo que o Espírito Santo faça essa palavra entrar, botar raízes, consciência profunda na vida de cada pessoa que parou para ver e para ouvir. Por favor,
É só contigo que eu conto. Eu não tenho nenhum outro instrumento de persuasão humana. Nenhum. Nenhuma persuasão humana, mas eu creio no poder, na autoridade, na exousia do Espírito Santo, no poder da palavra que me foi dada, para constrangimento de corações, para que a tua palavra não volte para ti vazia. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Pai amado, por favor. Amém e amém.